Meus amigos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejamos todos muito bem-vindos à Congregação Espírita André Luiz. Nesta noite nós vamos estudar mais uma parábola do Evangelho. Vamos nos preparar para a parábola, elevando inicialmente o nosso pensamento ao alto. Para isso, nós vamos ler uma mensagem do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que está no livro Agenda Cristã. É o capítulo 4, chamado Em Favor de Você Mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outros o auxiliem, sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências, cansa o que ouve. Deixa ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmante e, logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitua-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, bondoso amigo, aqui estamos, Mestre, para mais uma noite de reflexões em torno do Evangelho, na busca da compreensão das tuas palavras, dos teus ensinos, para que saibamos nos conduzir na vida de forma mais acertada, respeitando mais o nosso próximo, respeitando a Deus, nosso Pai Celestial, que distribui tantas bênçãos para todos nós. Rogamos, Senhor, nos inspire, nos oriente e que os benfeitores espirituais em teu nome possam desde já nos auxiliar em nossas necessidades. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja.
Meus amigos, como dissemos, hoje nós vamos estudar mais uma parábola que vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 1 a 8. A parábola tem como título Parábola do Juiz e da Viúva. Nós vamos ler a parábola completa para nós conhecermos e depois nós vamos fazer comentários, vamos voltar em pontos da parábola e vamos tentar compreender o que Jesus quis passar de lição para nós com esta parábola. Ele nos diz assim, anotado por Lucas: Jesus contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: Faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor, Jesus, acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Em um primeiro momento, a parábola parece complicada. Conforme nós vamos nos debruçando no estudo da parábola, nós vamos aos pouquinhos compreendendo a lição que Jesus quis passar. Normalmente, Jesus conta uma parábola, trazendo figuras da época, figuras que o povo da época podia compreender, e ao final da parábola ele traz um ensinamento moral. Nesse caso, Jesus passou primeiro o ensino, o que nós devemos fazer, e depois ele ilustrou com uma parábola. Ele inicia esse estudo, essa conversa com aqueles que o ouviam e que vale para nós hoje, dizendo que nós temos a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Precisamos orar sempre, sem cansar. Isso não quer dizer que nós vamos ficar 24 horas por dia orando. Não, não é isso. Nós vamos fazer as nossas orações diárias, mas vamos procurar manter o maior tempo possível que nós pudermos o nosso pensamento elevado, o pensamento no bem, o pensamento no que é bom, o pensamento nos ensinos que Jesus nos proporciona, nas sugestões que ele traz para transformarmos a nossa vida, que é o respeito ao próximo, amarmos ao próximo como a nós mesmos, como nós gostaríamos que ele nos amasse, fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, termos esse respeito uns pelos outros. Isso é vivermos a lei divina. Então, é mantermos essa sintonia com o alto, pensamentos elevados, pensamentos positivos, termos a certeza de que vamos conseguir fazer com que as coisas deem certo. Isso é o orar sempre, é estar sempre com o pensamento elevado, além de nós fazermos aquelas nossas orações regulares, a oração da manhã, quando nos levantamos, a oração da noite, quando vamos nos deitar,
além daquelas outras que podemos fazer em qualquer momento do dia, agradecendo por algo que conquistamos, pedindo ajuda por algo que vamos realizar. Então, para ilustrar essa necessidade da oração, Jesus, ele ilustra na sua parábola, como nós já lemos, vamos repetir o trechinho da parábola onde nós vemos o ponto onde Jesus nos mostra que nós devemos orar sempre, constantemente. Ele fala, repetindo: havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou, depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema Deus nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. Buscando esclarecimentos na Bíblia do Peregrino, ou então no livro Sabedoria do Evangelho, de Torres Pastorino, nós vamos observar que as viúvas, na época de Jesus, eram um grupo especial, particularmente exposto a abusos legais e judiciais, entre outras razões porque não podiam subornar nem pagar. Já o juiz da nossa história, o juiz da nossa parábola, era considerado um juiz injusto. Por que ele era considerado um juiz injusto? Por não temer a Deus nem respeitar os homens. E assim ele fazia o que bem ele queria. Os julgamentos que ocorriam na época de Jesus costumavam celebrar-se na porta da cidade, à porta da cidade, ou então em outro lugar público, em praça pública, de modo que a viúva, então, tinha acesso ao juiz e podia reclamar publicamente. Era essa a razão porque ela constantemente estava pedindo ao juiz que julgasse o caso dela, fizesse justiça contra o adversário dela. Na parábola diz assim: existia uma viúva que vinha a ele dizendo. Esse vinha no sentido de estar vindo sempre, estar sempre repetindo essa ação de procurar o juiz e pedir a esse juiz que fizesse justiça contra o adversário dela. E ela faz isso de uma forma muito tranquila, repetidamente. Ela não se desespera, nem se resigna, ela insiste, está lá tenazmente, constantemente, insistindo com o juiz para que ele faça justiça contra o adversário dela. Era a única arma que ela tinha, era a única forma que ela tinha de se defender, vindo a ele constantemente pedindo esse auxílio: faz-me justiça contra o meu adversário. Apesar do juiz da parábola ser uma pessoa injusta, ou seja, no sentido que não respeitava a Deus nem os homens, esse juiz resolve atender ao pedido da viúva, porque ela estava insistindo tanto que o incomodava. Vejamos aqui na passagem da parábola: já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. Ou seja, ela estava sendo tão persistente que estava incomodava o juiz. Qual foi a forma que ele encontrou para se livrar da viúva? Julgar o caso dela. Aí ela ia ficar satisfeita e não ia mais molestar o juiz. Então ele só queria atendê-la com esse objetivo, para que ela não mais o molestasse. Não que ele tivesse assim, o desejo realmente de atendê-la, mas era só para ela se afastar. E Jesus
continua nas suas palavras. Jesus fala assim, no versículo 7, escutai o que diz esse juiz iníquo. E no versículo 8, e Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Aqui está a lição de Jesus. Assim como a mulher insistia repetidamente com o juiz para que este fizesse justiça, Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Ou seja, Jesus fala da necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. É essa ideia da mulher que insiste repetidamente com o juiz. É nós elevarmos o nosso pensamento ao alto, insistentemente, pedindo o auxílio do céu para as nossas necessidades. Essa viúva, ela não se deixou continuar perseguida pelo seu adversário. Ela procurou agir. Ela procurou rogar insistentemente ao juiz por justiça. E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 61 do livro Fonte Viva, nos fala o seguinte: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Nós estamos num mundo de expiações e de provas. Nós estamos num mundo onde o mal está em maior número do que o bem, onde as dores são muito maiores do que as alegrias. Então, num mundo difícil como esse, nós vamos encontrar muitas dificuldades, são muitos obstáculos, e nós não podemos deixar, como Emmanuel nos fala, que esses obstáculos impeçam a nossa iluminação, o nosso crescimento espiritual. Mas precisamos retirar esses obstáculos do caminho, precisamos lutar, nos esforçarmos para superar esses obstáculos, para resolvermos as nossas questões, resolvermos os problemas que nos afligem, superarmos o medo que nos paralisa. Precisamos agir de alguma forma. Então, assim como nós temos recursos materiais para superar dificuldades materiais, nós também temos o poder da oração para pedir a Deus, pedir aos benfeitores espirituais o socorro necessário para superarmos as dificuldades, tanto materiais, quanto imateriais, quanto espirituais, quanto as dos sentimentos. Então nós podemos e devemos usar desse recurso. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 5, ele fala assim, ele nos diz: Deus não nos deu a razão e a inteligência para que fiquem sem uso. Deus não nos deu a vontade para não desejarmos algo. Deus não nos deu a atividade para ficarmos parados. Ou seja, assim como a viúva que tinha um problema, qual era o problema dela? Havia um adversário que ficava a importunando e foi buscar então o auxílio do juiz para resolver a questão dela, a fim de que o adversário não a perturbasse mais. Ela agiu, ela se moveu. Então, nos nossos problemas que nós trazemos, nós precisamos também nos movermos. Como nos falou Emmanuel, as dificuldades do mundo existem.
mas nós não podemos deixar que essas dificuldades nos impeçam o caminhar. E Allan Kardec vem nos dizer que Deus nos deu inteligência, nos deu vontade, nos deu atividade. Nos deu essas três coisas para nós nos movermos e fazermos a nossa vida mudar, a nossa vida ser melhor. Allan Kardec nos fala que nós somos livres para desejar, para sonhar, para agir, somos livres para fazermos o que quisermos ou para não fazermos nada. O nosso livre-arbítrio e a nossa vontade nos permitem isso. Nós podemos fazer coisas ou não fazermos nada. É a nossa liberdade. Porém, fazer ou não fazer sempre gera consequências para nós. Já pensamos nisso? Quando fazemos alguma coisa, isso tem uma consequência. Qualquer coisa que fizermos gera uma consequência. E quando nós não fazemos, também há uma consequência. Então, por exemplo, neste momento, nós estamos ouvindo esta palestra e este ato de ouvir gera consequências em nós. Nós nos dispomos a parar, ouvir essa mensagem, ouvir essa palestra, e só por ouvir isso tem uma consequência. E nós entendemos que, nesse caso, gera consequências boas, porque estas reflexões desta noite podem salvar uma vida. Mas nós poderíamos optar por não ouvir, para fazermos ou não fazermos. Fazermos alguma coisa, fazermos outra coisa, não fazermos nada. É uma opção de cada um. É a escolha que cada um de nós pode fazer. Não é verdade? A viúva da parábola, ela promoveu nela mesma uma ação, ela não ficou parada. Ela não esperou que o mal se estendesse, que o mal se prolongasse, que a dificuldade, o obstáculo que havia à frente dela, a impedisse de caminhar. Ela promoveu nela mesma uma ação, ela tomou uma atitude. Ela precisava resolver seu problema e apelou insistentemente para o juiz. É a forma didática de Jesus nos dizer que temos de orar sempre, sem esmorecer. E na oração nós pedimos, né? Nós temos a opção de pedir, temos a opção de agradecer por todo o bem que nós recebemos, nós temos a opção de louvar. E se passamos por dificuldades, vamos buscar ajuda na oração. É importantíssimo. Quem de nós não passa por dificuldades? Quem de nós não passa por tristezas, por lamentações, por medos, por perdas? E nós vamos encontrar esse amparo justamente na oração. E com certeza, meus amigos, a ajuda virá. Assim como o juiz da parábola ajudou a viúva. Os espíritos superiores, eles dizem a Kardec na questão 523, dizem o seguinte: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, quando estamos passando por uma dificuldade, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos conversar com Deus, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com aquele amigo espiritual que nós nos sentimos mais à vontade. Independente de quem a nós elevarmos a oração, Deus vai enviar a nós o socorro, vai enviar um amigo espiritual que vai nos ajudar, vai nos inspirar a superarmos a dificuldade que estamos passando. É por isso que Jesus diz na parábola, no versículo 7,
E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Então, meus amigos, Deus nos fará justiça. Ele vai trazer o socorro. Ele vai trazer a justiça, se orarmos sempre a Ele. Mas aí nós precisamos observar também o que é justiça. O que será justiça? Como Deus faz a justiça? Essa justiça que Jesus está dizendo na parábola. Será que essa justiça é como nós imaginamos? Como, por exemplo, alguém faz um mal para a nossa família e dizemos, ele há de pagar, a justiça de Deus não falha, ele vai pagar por isso. Será que a justiça de Deus tem o mesmo significado para nós, que muitas vezes significa vingança? Não ocorre isso? Muitas vezes, quando nós falamos de justiça, nós estamos, na verdade, falando de vingança. Queremos nos vingar do outro, aí falamos, vamos fazer justiça. Não é isso que Jesus está falando. Claro que não. Deus ama todos os seus filhos, até o malvado. Então, se Deus vai fazer uma justiça a nosso favor, não é no sentido de prejudicar o outro, mas é no sentido de que haja uma reparação, haja uma reconciliação, haja a união dos seus filhos. Deus fará a nós justiça no sentido de ser justo. Deus é justo. Quando nós falamos de justiça na Bíblia, normalmente nós estamos falando de ser justo. Nem tudo que pedimos é bom para nós. Não é verdade? Às vezes a gente quer alguma coisa, queremos nos livrar de um problema, mas é necessário passarmos pelo problema, porque precisamos amadurecer naquele ponto, precisamos amadurecer naquela questão, crescermos espiritualmente. E Deus, como sabe que é bom, vai nos permitir passar ainda por determinado período de tempo por aquela dificuldade. É por isso que Deus nos dará sempre o que é bom, mesmo que a gente ache que não é. Porque a nossa visão acanhada, a nossa visão material das coisas, a nossa visão imediatista, que só vê o momento, só vê o presente, às vezes julga que o que Deus está nos proporcionando não é bom, mas sempre é bom. Quando a gente olha o futuro, olha no que aquilo vai se desdobrar no futuro, a gente percebe realmente que aquilo vai ser bom. Allan Kardec, no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, ele fala assim: fora ilógico deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Então nós não podemos acusar a providência, nós não podemos acusar a Deus por não nos conceder um pedido. Às vezes nós pedimos alguma coisa e percebemos que somos atendidos, né? Aquela coisa se realiza. Outras vezes nós pedimos em nossas preces e o tempo passa e aquilo não se realiza. Por que não se realiza? Porque Deus sabe que se aquilo fosse concedido, não seria bom para nós no futuro, justamente porque nós não conseguimos ter essa visão do futuro. Nós só conseguimos ver ali o presente, o futuro a gente vê um pouquinho só à frente, mas não conseguimos ver muito à frente, e então percebemos ou achamos que não nos foi concedido. Mas não foi porque Deus é bom,
porque Ele é justo e Ele quer o nosso bem. Nem tudo que nós pedimos nos é concedido porque só recebemos o que é bom. E muitas vezes Deus vê que é melhor quando sofremos, porque o sofrimento é que nos faz crescer. É o sofrimento que nos faz mudar, nos faz caminhar para frente. Muitas vezes, quando isso não acontece, nós não caminhamos, nós ficamos na inércia, nós não progredimos, nós não mudamos o nosso padrão de pensamento, nosso padrão de vida, nosso padrão de ver o mundo, de respeito ao próximo. E às vezes é necessário algo assim para nós vermos o mundo com outros olhos, vermos o nosso próximo de uma outra maneira. Allan Kardec ainda nos fala que, em geral, como dissemos já, o homem vê apenas o presente. E ele ainda diz assim: ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. E normalmente, quando nós falamos na ação de Deus sobre a nossa vida, é justamente para trazer a cura dos nossos males, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. As ações de Deus para conosco é sempre para nos melhorar, para vencermos aquela condição do homem velho. O que é o homem velho? O homem velho é aquele que ainda pratica o mal, é maledicente, é resmungão, é intolerante. Esse é o homem velho, tal que está ultrapassado. A busca nossa agora é por sermos bons, por sermos justos com os outros, por respeitarmos as pessoas, sermos mais tolerantes. Esse é o homem novo, né, que nós devemos buscar, que nós devemos ser. E aí, nós precisamos ter paciência com essas dificuldades que nos visitam e que muitas vezes, apesar das nossas orações insistentes, nós continuamos passando pelas dificuldades. Vamos lutar para superar. Vamos nos esforçar para superarmos as dificuldades, mas precisamos ter paciência também se ela demora, porque às vezes é necessário. Emmanuel ele nos diz na obra que nós já citamos, Fonte Viva, ele fala assim: enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações, porque nós não podemos nos desesperar. Nós precisamos ter essa calma que ele fala e termos aquele bom ânimo, né? Aquela certeza e aquela vontade, aquele desejo e alegria e a certeza de que tudo vai se resolver e que nós vamos conseguir vencer os obstáculos que surgem no nosso caminho. Vamos lembrar novamente, meus amigos, o que diz Jesus no final da parábola. No final da parábola, no versículo 7, ele fala, repetindo que nós já lemos isso: e Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? No versículo 8, digo-vos que Ele lhes fará justiça muito em breve. Vamos observar. Deus fará justiça muito em breve aos seus eleitos. Ou seja, ele será justo com aqueles que procuram acertar, que se esforçam a cada dia para serem melhores. Mas como Deus trata a todos com a mesma paternidade, ele faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos, e fazer também o sol brilhar sobre eles. Deus também será justo com o malvado. Mas para tanto aquele que é o malvado, quanto aquele que está no caminho do bem, que procura acertar,
para ambos, Deus sempre vai atender seguindo aquele ensinamento que Jesus nos passou, a cada um segundo as suas obras. Ele vai atender a cada um de acordo com os esforços que nós realizarmos e de acordo com os nossos erros e com os nossos acertos. Então, todos nós passaremos por essa lei de causa e efeito. A nossa vida é a consequência do que fazemos e do que deixamos de fazer. Se nós observarmos nossa vida hoje, o que acontece conosco, tudo que está acontecendo conosco hoje, de bom ou de ruim, é uma consequência de alguma coisa que nós fizemos no passado. Pode ter sido nessa encarnação, e aí nós vamos observando o que fizemos ontem, mês passado, ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Vamos observando o que fizemos e nós vamos perceber que muita coisa que nós fizemos no passado, em anos atrás, estamos colhendo hoje. É uma consequência daquele comportamento inadequado, é uma consequência daquela ausência que nós tivemos, daquilo que nós deixamos de fazer, daquela rebeldia. Ou então é uma consequência de uma ação que nós tivemos em outra vida, em uma vida passada. E hoje a vida está nos cobrando por aquilo que nós fizemos naquela outra existência. Allan Kardec, ainda nesse mesmo capítulo que citamos, que é o capítulo 27, ele nos fala assim: o que Deus lhe concederá ao homem que pede, que ora, que está sempre orando, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios para se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, algo fundamental que Deus sempre nos concede para superarmos as nossas dificuldades é confiança, coragem, paciência e resignação. Para superarmos aquela dificuldade. Muitas vezes precisamos passar por um longo tempo abraçados àquela dificuldade. Então ele vai nos dar coragem, vai nos dar paciência para passarmos por esse período, resignação, confiança de que tudo passa, de que tudo se supera. E quando nós vencemos esse obstáculo, nós saímos dele com mais forças. E quanto mais nós nos esforçarmos, mais fácil é que os benfeitores espirituais nos assistam, nos auxiliem. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E aí, Jesus encerra a parábola dizendo assim: mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Ou seja, Deus nos dará coragem, paciência, resignação, mas como diz Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, nós estamos dispostos a mudar nossa vibração para mudar o fato que estava para acontecer? Ou seja, quando Jesus voltar, encontrará fé sobre a terra? Em outras palavras, estamos dispostos a mudar a nossa vibração, a nossa relação com Deus? Estamos dispostos a mudar o nosso comportamento para melhor? Ou são só palavras? Porque só assim aquilo desagradável que estava acontecendo
pode mudar. Se a prece é um pedido, é uma ação movida por nós, essa ação, esse movimento da prece, essa relação com Deus, isso nos lembra a viúva insistente, a viúva que insiste com o juiz, pedindo auxílio, pedindo socorro. E aí o juiz não beneficiou a viúva, não atendeu a viúva na sua necessidade, ou seja, são os benefícios da prece que recebemos. Fazemos a prece com fé, com persistência, com fervor, recebemos o benefício da prece, que às vezes não é o benefício que queríamos, mas é o benefício que Deus sabe que é bom. É um ato de fé e de disposição para mudar algo em nossa vida. Nesse ato de fé, essa disposição de persistir, isso é o recado de Jesus dizendo: encontrarei fé sobre a terra? Ou seja, eu vou encontrar você persistindo, mantendo essa ligação com o Pai Celestial? E ainda, não é o pedir em si que obtém, entre aspas, o milagre. É a modificação de uma atitude. O pedir exige de nós. Quando nós pedimos em nossa prece algo, esse pedir exige de nós uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude e de vibração nossa, para que nós possamos obter esse favor, para que nós possamos nos abrir para as vibrações do alto, a fim de conseguirmos absorver esse benefício. É como quando nós procuramos a casa espírita, isso é um exemplo, para buscar o passe. Estamos passando por uma dificuldade qualquer, um problema de saúde, um problema emocional, o que for. E aí vamos buscar o passe. Fazemos a nossa prece. Mas será que é só isso? Fazemos a nossa prece e deixamos para lá os benfeitores que deem o seu jeito? Não. A prece é só o pedido da viúva. O auxílio vem, mas nós nos abrimos para a mudança? Nós estamos dispostos a mudar o comportamento que estava fazendo com que nós estivéssemos com aquele problema que nos levou à casa espírita? Então é uma ação de mão dupla, né? É uma ação que vai de nós em direção a Deus, através da nossa súplica. É uma ação que vem de Deus em direção a nós, em forma de benefício, mas só que esse benefício, quando chega, ele precisa encontrar as nossas portas abertas para recebê-lo. É a lei divina. É a lei de ação e reação, que está repleta de misericórdia para nos socorrer em nossa dificuldade. O exemplo da viúva na parábola satisfaz a condição. Ela jamais se impacienta. É assim que nós devemos estar nas nossas preces, quando temos as nossas dificuldades ou não. Ela jamais se impacienta, não se rebela, nem descrê, mas ela volta sistematicamente ao juiz, ela volta o seu pedido sistematicamente ao alto, é a prece levada ao alto, para pedir a defesa, para pedir o amparo, para pedir a proteção. Tudo isso porque essa lei divina, que vem em nosso benefício, ela vem nos socorrer, ela tem as mesmas características desse juiz que não é justo, da parábola. A lei não teme a Deus. Lembra o juiz? O juiz não temia a Deus, nem respeitava os homens. E a lei divina, ela tem essa característica. Ela não teme a Deus porque ela é obra do próprio Deus. É criação de Deus para a harmonia do universo.
e ela nem teme nem respeita os homens, no sentido de que a lei não nos atende na prece por causa dos títulos que nós temos, títulos acadêmicos, nem pela nossa posição social. Não, ela nos atende porque ela é justa. Ela atende a um tanto quanto atende o outro, é exatamente assim. A lei divina, ela dá quando a criatura entra em sintonia com ela para receber. Então, meus amigos, vamos buscar sempre a oração. Vamos fazer essa mentalização, dirigindo o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir sim o socorro, mas vamos nos comprometer com Deus, dizendo assim: Senhor, eu vou mudar o meu comportamento. Eu sei que isso acontece comigo porque o meu comportamento não está adequado, o meu pensamento não foi bom, tem alguma coisa que eu preciso mudar. E aí, quando nós mudamos, nós sentimos realmente a renovação em nós através dos benefícios que vêm do alto. Mas nós precisamos também não esquecer de agradecer pelo benefício, agradecer a assistência, os benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, nos abraçam, nos acolhem, nos protegem e nós precisamos ser sempre gratos a esses amigos. Meus amigos, nós vamos ficar por aqui agradecidos pelos ouvidos pacientes que nos ouvem e vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, bondoso e querido amigo, aqui estamos, Senhor, com os teus ensinos na parábola, nos ensinando, nos esclarecendo sobre a oração, esse gesto tão importante e fundamental na nossa vida, que precisamos ter nas nossas práticas diárias. Muito obrigado, Senhor, por todo o teu amparo. Obrigado pela tua preocupação para conosco, em nos trazer os benefícios que nos ajudam no nosso caminhar, nos ajudam no nosso dia a dia. E rogamos, Senhor, as tuas bênçãos a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, que tenhamos uma ótima noite e rogamos a tua paz a todos, a tua paz ao mundo. Obrigado, Senhor. Assim seja.